Existem dores que a gente compartilha com o mundo e existem dores que a gente enterra no lugar mais fundo da nossa alma, por medo de que se alguém as veja, deixe de nos amar. Por muito tempo, eu vivi em um jardim de muros altíssimos. Por fora, tudo parecia em ordem. Eu parecia uma simples mulher feliz, normal. Por dentro, eu era assaltada por pensamentos repugnantes, obsessivos, que eu não tinha coragem de dizer para ninguém mesmo. Eu sentia que aqueles pensamentos eram quem eu era, e a vergonha era o peso que me impedia de respirar. Tudo começou quando eu era criança, com uma fobia. Eu tinha um pavor paralisante de baratas. Eu sentia o cheiro no ambiente. Mesmo não vendo, eu sabia que ela estava ali em algum lugar. E eu não entrava. Se ela estivesse no meu quarto, eu dormia fora. Eu não conseguia matar. E mesmo que todos me dissessem que eu era muito maior que uma barata, eu não conseguia ver dessa forma. Eu tenho vários episódios de baratas voando na minha direção e eu perdia totalmente a compostura. Eu surtava. Uma vez eu estava cantando e uma barata voou na minha direção. Eu abandonei violentamente o microfone na frente de todos e escapei. Era um sofrimento profundo. Quanta vergonha eu passei! No Rio de Janeiro, as coisas pioravam muito no verão, quando as baratas eram numerosas e não me davam descanso. Era um nível de ansiedade que ditava onde eu podia ir e como eu podia viver. Quando mudei para a Itália, eu senti um alívio imenso. Aqui, as baratas praticamente não existem. Eu achei que estava livre. Eu achei que a paz viria com a mudança geográfica. Mas foi um período muito difícil, quando eu esperei por 2 anos para fazer a cidadania italiana em Milão. Eu conheci um mundo novo, belo, elegante, mas passei por momentos obscuros de solidão, tristeza, mudanças, desespero, decepção. O jardim da mente é complexo. Quando o inimigo externo, a barata, desapareceu, a minha angústia precisou de um novo endereço. Foi então que os pensamentos intrusivos e repugnantes tomaram lugar da barata. Eram pensamentos absurdos e eu combatia todo o tempo, o dia todo, todos os dias da semana. Não me deixava em paz, nem quando eu dormia. Eu sonhava com eles. Era muito cruel. Olhando para as minhas roseiras, eu entendi algo sobre os pensamentos obsessivos. Por fora, a roseira é bela, vibrante. Mas se você olhar perto, por baixo das folhas, existem as pragas. Aqueles pequenos seres que sugam a seiva. São invisíveis para quem vê de longe. Meus pensamentos eram assim. Eu sou completamente apaixonada pelas rosas. E aqui na região da Toscana, é uma explosão de cores, de tipos de rosas nessa fase. Eu tenho mais ou menos 20 pés de rosa. E eu passo aqui todos os dias, de manhã e de tarde, como se fosse a minha terapia, o meu repouso mental. Olho se tem alguma folhinha com uma marquinha escura, tiro para que não possa passar para as outras. E observo se as pragas chegaram, se tem algum pulgão, se tem alguma aranha. Porque se a gente deixa mais de 2 dias, você praticamente perde o controle e precisa dar veneno. E eu não gosto de colocar veneno nas plantas. Então eu passo aqui todos os dias e é muito interessante porque à tarde eu passo e é tudo limpo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Quando eu volto no outro dia de manhã, cheio de pragas. Como é possível? De onde que elas vieram? Os pensamentos intrusivos eram como estas pragas. Hoje,
com a psicanálise, eu sei bem o que aconteceu. Quando você tem um sintoma, não adianta tratar superficialmente, porque o sintoma vai voltar. E pode voltar muito mais potente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava desesperada. Não adiantava deixar as baratas no Brasil e escapar para a Itália. Na verdade, o problema eu trouxe junto comigo, no meu inconsciente. Eu tentei de tudo. Passei por inúmeras terapias. E cada vez eu sentava na frente de um novo profissional. A dor se repetia. Eu tinha que me expor, abrir minhas feridas e muitas vezes recebia apenas técnicas para fazer o sintoma desaparecer. Queriam podar as minhas folhas, mas ninguém tinha coragem de olhar lá nas minhas raízes. Eu buscava na internet, buscava em livros, eu não achava nada que descrevesse aquele horror silencioso de não ser a dona da minha própria mente. Eu me sentia um erro da natureza, condenada à loucura. Se você está me ouvindo agora e sente esse mesmo desespero, eu gravei esse vídeo para te dizer, eu sei como é o escuro desse quarto. Eu sei como é o peso desse segredo. A minha libertação começou quando parei de tentar curar o sintoma e comecei a ouvi-lo, a entendê-lo. E aqui entra a minha eterna gratidão ao psicanalista Rodrigo Zanata. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, ele foi o guia que não se assustou com o meu jardim sombrio. Quando a análise começou a surtir efeito, eu parei de lutar contra os pensamentos. Algo novo brotou, uma habilidade que eu desconhecia. Eu comecei a transformar cimento em arte. Foi a forma de transformar o que era bruto, duro, feio, em beleza. Eu amo tanto as rosas que, não satisfeita com todos os pés de rosa que eu já plantei, eu resolvi fazer essa escultura. Ainda falta finalizar, mas olhar para ela me faz lembrar um período muito especial da minha vida, quando eu me libertei daqueles pensamentos, quando eu estava livre e misteriosamente veio para fora esse hobby, esse desejo, essa qualidade, eu não sei como chamar. Sem técnica, mas colocando para fora aquilo que está dentro do meu coração. E essa rosa, ela tem um significado muito especial para mim. É a minha sublimação. Esse daqui foi o primeiro. E é muito interessante porque em toda a minha história, em toda a terapia, tinha um patinho feio. E no final da história do patinho feio, ele se transforma em cisne. Eu choro hoje, mas não de desespero, de alívio, de gratidão pela análise que me libertou, por poder ser quem eu realmente sou. Eu entendi algo que dói, mas liberta. Eu entendi o que a barata significava. Por que eu tinha tanto pavor dela? Ela era apenas um símbolo do que realmente eu queria escapar. Mais do que isso, eu entendi que tinha um gozo naquele sofrimento. Parece estranho dizer isso, não é? Mas existe sim uma satisfação inconsciente, um ciclo masoquista, onde a gente se prende à própria dor, porque é ela que nos sustenta, é o que preenche os nossos vazios. E eu tinha tantos vazios. Eu tive que encarar as minhas verdades mais cruas. Eu tive que admitir que aquele pensamento, por mais terrível que fosse, era uma produção minha. Mas ele não era o meu todo. Hoje, as coisas mudaram. Se os pensamentos ainda voltam, às vezes sim, raramente. Eles fazem uma visita, como um inseto que entra pela janela aberta. Mas a diferença é que eu não luto mais. Eles não me atormentam mais. Eu não tenho medo deles. Eu não gasto 1 grama de energia tentando não pensar. Eu apenas observo e sigo tranquila pela minha vida. Eu aceito a minha humanidade. Eu aceito que sou feita de luz
mas também de terra, de restos e de sombras. Quando eu aceitei que eu não sou os meus pensamentos, eles perderam o poder de me ferir. Eu não tento ser impecável, perfeita. Eu tento ser inteira. A fobia se dissolveu porque a verdade ocupou o lugar do medo. Se você está aí do outro lado, sofrendo em silêncio, não desista de entender a sua própria história. O seu jardim pode estar bagunçado agora, sujo, confuso, mas é dessa mesma terra que as flores mais fortes vão nascer. Você é um ser humano e não é condenado a passar seus dias com essa guerra dentro da sua cabeça. Tem alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários. Se inscreve para continuar comigo na nossa psicanálise no jardim, de maneira humana, simples, calorosa como um abraço e gostosa como uma boa xícara de café. Até a próxima!